febre é um sintoma que causa muito medo, não é mesmo? Metade dos atendimentos de pediatria são por causa da febre. A febre é o aumento da temperatura do corpo acima dos valores normais. A temperatura normal varia de 36,5 a 37,2. Quando a temperatura do corpo está acima de 37,8, a gente considera que a criança está com febre. E por que a febre acontece? A temperatura do nosso corpo ela é regulada dentro do cérebro, numa região que se chama hipotálamo. O hipotálamo ele é responsável por regular a produção e a perda do calor. Numa infecção, geralmente por vírus e bactérias, elas vão atuar aumentando algumas substâncias dentro do corpo que vão agir no hipotálamo, vão desregular esse termostato, fazendo com que a temperatura fique mais elevada. O aumento da temperatura faz com que os vírus e as bactérias sejam eliminados do nosso corpo, além do que vai estimular a nossa imunidade e vai fazer com que a criança fique mais forte. Então a febre também tem vantagens. Para medir a temperatura axilar, coloque o termômetro debaixo da axila. Se a criança estiver suada, limpe o suor, coloque a ponta do termômetro em contato com a pele na axila, segure firme e espere de 3 a 5 minutos. A temperatura que der no visor é a temperatura que seu filho está. Para baixar a febre, é importante dar o remédio. Normalmente a gente utiliza 3 medicações: a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. O banho térmico vai fazer com que o corpo troque calor com o ambiente. Ele não vai atuar lá no cérebro, no hipotálamo, onde a febre acontece. Será que eu preciso tratar a febre toda vez que a criança tiver temperatura acima de 37,8? Se a criança estiver bem, na sua atividade normal, não tem necessidade de nós abaixarmos sempre a temperatura usando as medicações. Agora, se a criança estiver caidinha, muito abatida, com muito sintoma por conta da febre, dê a medicação para ela. Quando então trazer o seu filho no pronto-socorro ou levá-lo para uma avaliação médica quando ele tiver febre? Obrigatoriamente, qualquer recém-nascido ou criança até 3 meses de idade que tenha temperatura maior do que 37,8 deve ser avaliado por um médico. As crianças entre 3 meses de idade e 3 anos de idade, se tiverem uma temperatura maior que 39 graus e não tiverem nenhum sintoma, também deve ser avaliado por um médico. A criança que, mesmo abaixando a febre, continua caidinha, continua gemente, ela deve ser avaliada. A febre, quando vem acompanhada de manchinhas arroxeadas no corpo, devem ser imediatamente avaliadas por um médico. A criança com febre, que tem muita dor de cabeça, muito vômito e que não melhora com o uso da medicação, também deve ser avaliada. E a criança que tiver febre, com muito tremor, ficando com a boquinha roxa, com as unhas dos pés e das mãos roxas e com a pele arrepiada, também devem ser trazidas no pronto-socorro para uma avaliação médica. Normalmente, na convulsão febril, a criança está inconsciente, apresenta tremores dos braços e das pernas. São bem fortes esses tremores. E a boquinha pode ficar roxa. Se isso acontecer, mantenha calma. A convulsão febril é benigna e não leva a criança à morte. Vire a criança de lado, protegendo para que ela não se machuque. Com uma gaze ou um algodão, tire as secreções da boca, sem fazer o movimento de varredura ou segurar a língua da criança. Desafrouxe as roupas para que ela não se machuque e espere a convulsão terminar em torno de 5 a 10 minutos e leve para o serviço de emergência. Lembre-se, a febre não é doença,
Ela é um sintoma. Ela indica que o organismo do seu filho está reagindo à infecção. Não há motivo para você ficar ansioso ou inseguro. Avalie como o seu filho fica quando abaixa a febre. Se ele ficar bem, aguarde de 3 a 5 dias, que geralmente é o curso normal de evolução das infecções, na grande maioria delas virais. Se ele ficar caidinho, gemente, traga-o para uma avaliação médica.